Olá, companheiros servidores, companheiras servidoras municipais de Santos. Mais uma vez, com grande satisfação, nós estamos aqui pelo Sindeste TV, né, trazendo, né, bem da verdade, informações aí importantes para a discussão com a categoria. No programa passado, a gente falou, inclusive eu entrevistei o presidente Fábio Pimentel, sobre a questão da reforma administrativa proposta pelo governo, a tal da PEC 32, né? Eu, até na oportunidade, eu batizei como desreforma administrativa, né? Na oportunidade, vocês bem lembram que o presidente fez duras críticas a essa reforma, que prejudica de A a Z. A categoria é mais um duro golpe, uma tentativa de um duro golpe, orquestrado por esse governo, que a gente aqui já tanto critica pelo seu desrespeito com a classe trabalhadora em geral, sobretudo os servidores, né? Mas hoje a gente vai dar continuidade a esse importante assunto. É um assunto que ele não se esgota num bate-papo, numa entrevista, enfim, é uma questão que exige muito de todos nós, muito esforço, muito empenho, muita retórica, muito estudo. É fundamental que nós estejamos debruçados em cima disso para as nossas lutas e mobilizações. E hoje, nesse programa Sindeste TV, eu tenho a honra, né, de estar ao lado do secretário-geral da entidade, o nosso companheiro Donizete Fabiano. Tudo bem, Donizete? Olá, William, tudo bem, William? Boa tarde, doutor Luiz. É um prazer poder estar participando com vocês aqui desse programa mais uma vez. Bacana, Donizete, prazer é todo nosso, né? O Donizete que está sempre conosco, né, abrilhantando as nossas lives, né? As lives do servidor, toda sexta-feira, a partir da semana que vem, hein? Live terça e sexta, 21 horas, batendo um papo com os candidatos a prefeito na cidade de Santos. Bom, Sindeste TV, reforma administrativa, nós temos também aqui, junto com o Donizete, o nosso companheiro, o assessor jurídico da entidade, o doutor Luiz Gonzaga. Tudo bem, doutor? Prazer revê-lo mais uma vez. Tudo bem. Tudo bem, apesar dessa famigerada PEC, né? Mas está tudo bem. Uma boa tarde para você, William. Uma boa tarde, Donizete Fabiano. Uma boa tarde a todos os telespectadores. Vamos ao debate. É isso aí, um debate que promete ser acalorado, tão acalorado quanto foi o bate-papo com o presidente na semana passada. E lembrando que o programa ele estará à disposição nas nossas plataformas, tá? No Instagram, no Facebook, no YouTube e no site www.sindeste.com.br. Ô, Donizete, quero que você fale aqui, vamos abrir os trabalhos, eu quero que você fale sobre a questão do retrocesso que foi proposto pelo governo com essa PEC 32. Quer dizer, significa que o Bolsonaro, o seu governo, seus asseclas, eles estão rasgando todas as conquistas que foram obtidas aí desde 1988? William, na verdade, o retrocesso ela só não está vindo com essa PEC, né? Ela já veio lá com o ataque aos trabalhadores, né? E com essa pandemia agora ficou pior ainda, né? Vale lembrar a população em geral, aos servidores em geral, que o ataque já começou lá na iniciativa privada. E agora ela vem se encaminhando, porque todo mundo achou que não ia chegar no serviço público. Infelizmente, está aí sendo posta com essa PEC 32. Então, esse é um retrocesso que vai afetar toda a população brasileira, perdendo os seus direitos, né? E isso é uma pena, é lamentável, né? A proposta da reforma administrativa enviada pelo governo do Jair Bolsonaro, sem partir ao Congresso Nacional, ela mantém privilégio de pouco e retira direito de muito e abre brecha para a perseguição dos servidores, que lamentavelmente, é isso que vai acontecer, né? Porque se você analisar, William, as mudanças elaboradas por essa equipe econômica do governo, todas
todas elas são contidas numa única proposta de emenda à Constituição, né? Identificada como essa 32/2020. Mas, e eles estão fazendo isso em meio a essa pandemia, né? O Paulo Guedes ameaça avançar aí nas privatizações no Brasil, que é uma beleza, né? E aí tem o Correia aí agora na mira das privatizações. Né? Essas propostas de Bolsonaro fragilizam condições de trabalho dos servidores, em especial com o fim da estabilidade, né? Essa é a verdade, né? E assim, a gente pode intensificar a questão do assédio moral, né? O que nós, servidores públicos, vamos sofrer com essa questão do assédio moral? Pode-se intensificar a substituição de servidores por temporários, ou então terceirizados, né? Pelo que está sendo colocado aí nessa PEC, né? Eu acho que o executivo ele está assumindo um tom de fiscalizador, na proposta induzindo a população a acreditar que está economizando nas contas públicas, quando na realidade ele está cortando direitos dos servidores e, consequentemente, priorizando os serviços públicos, William. É um governo covarde que vem tirando direito dos trabalhadores, seja da iniciativa privada ou do serviço público agora com essa PEC 32, e cada ano que passa vai piorar mais ainda. Se nós, servidores públicos, população brasileira, não se manifestar sobre isso, não ir para o embate, não declarar guerra à perda de direitos, a gente vai ter uma população empobrecida dentro do nosso país. E quanto mais isso acontecer, mais ricos os que já são vão ficar. Sem dúvida, sem dúvida. Lembrando a todos os companheiros e companheiras, né, que o sindicato, ele produziu uma manifestação muito completa acerca desse assunto, né, uma manifestação que vai ser levada para as bases, que vai ser levada para a imprensa, que vai ser levada ao conhecimento da sociedade, mostrando de A a Z toda a sabotagem, né, orquestrada por esse governo frente aos servidores, frente à categoria. Lembrando, né, que essa categoria ela é fundamental, estratégica e merece respeito. A cidade de Santos é desenvolvida, uma das maiores da América Latina, por conta do nosso empenho e do nosso trabalho na linha histórica. Não é só de hoje, é na linha histórica, né, de representação dentro do funcionalismo público. Doutor Luiz Gonzaga, teve um ponto aqui que me chamou a atenção, que eu queria a sua observação, que é a respeito da contratação por tempo determinado. Quer dizer, acabando com a proteção dos servidores, né? E outros benefícios conquistados aí com muito empenho. Queria que você falasse qual que é o impacto disso aí, dessa proposta que está na PEC. Eu queria, antes, pegar o gancho aí do Donizete, né, que ele falou que o governo está passando coisa durante essa pandemia, sem discussão. Nós devemos nos lembrar daquela frase lá do ministro do Meio Ambiente, que enquanto a gente discutia a pandemia, eles iam passando a boiada. Vocês se lembram? Sim. E a outra frase também do ministro da Economia, que está fazendo, o Guedes, que diz que enquanto nós discutimos a pandemia, eles já tinham colocado a granada no bolso do inimigo. Essa granada é a PEC sem qualquer discussão com o servidor. É uma granada sem pino, né, doutor? Uma PEC sem qualquer discussão com a sociedade, com o servidor público, com qualquer parte interessada,
é um projeto que ele é uma PEC que ele diz que seria para nivelar condições, retirar privilégios, mas não retira nada. Haja vista que no Brasil tem servidores ganhando 40 mil reais e servidores ganhando um salário mínimo e vai continuar da mesma forma. Ele não inclui aí militares, desembargadores, procuradores, que são os mais privilegiados no país. Você vê que ele coloca aí os procuradores federais, como não é permitido reajuste, o aumento salarial, mas é permitida a promoção, por incrível que pareça, essa cambada colocou todos os procuradores federais para o nível superior, nível máximo. Hoje, todos estão no nível máximo, aproveitaram o momento da pandemia também e colocaram todos no nível máximo, justamente se prevenindo, que já sabiam dessa famigerada PEC. Eu antes de ingressar nessa questão que você levantou, William, eu poderia adentrar no que mais me preocupa nessa PEC? Claro, fica à vontade, doutor, por favor. Então, todo mundo está prestando muita atenção no ataque contra os servidores públicos, na fragilização da relação contratual com os servidores públicos, tipo contrato por tempo determinado, etc. Daqui a pouco eu volto nisso, né, que é a sua pergunta. Mas eu quero deixar claro que a cereja do bolo dos caras, a questão medular nessa questão da PEC, foi a inclusão no artigo 37 do princípio da subsidiariedade. Como sempre, o governo passa no bojo, ele tenta passar no bojo de várias propostas, aquela proposta que mais interessa a ele, que é o princípio da subsidiariedade. O que é o princípio da subsidiariedade? É o Estado mínimo. É retirar o Estado social promulgado na nossa Constituição de 88. Né? O Estado mínimo, amigos, ele reduz o serviço público à questão residual. O principal vai para a iniciativa privada. Ou seja, a velha, o princípio da subsidiariedade já foi empregado na maioria dos países totalitários. De acordo com a cartilha do Milton Friedman, né, que é o guru do Paulo Guedes e da equipe dele, onde pode-se colocar a iniciativa privada, o Estado não terá ingerência. Isso significa o quê? Que futuramente você pode retirar a obrigação do Estado de garantir a saúde, moradia, educação, em geral. Então, de repente, você pode privatizar as escolas, privatizar o SUS, que onde puder ter a iniciativa privada, não precisa ter o Estado. O Estado fica só na administração. Então, esse é o maior problema. O início é tornar o serviço público residual e privatizar o resto, tá? Futuramente. Isso está passando desapercebido, amigos, por toda a sociedade. Mas é o ponto medular dessa PEC. Mas, infelizmente, hoje, quem está lutando contra essa PEC são só os servidores públicos. Os demais trabalhadores, a sociedade em geral, não está lutando contra isso porque está passando desapercebido
esse ponto crucial na reforma, que é o princípio da subsidiariedade, né? Não vai dar para se alongar muito para explicar o que é esse princípio em questão do pouco tempo que nós temos. Teria de ter várias outras entrevistas, lives, etc. Mas se alguém estiver achando que o Gonzaga é radical, que o Gonzaga é contra a PEC só por causa dos servidores, vai lá e dá uma lida para ver o que é o princípio da subsidiariedade do Estado. É muito fácil. Você vai achar isso em vários livros. Tá? E talvez no Google, no YouTube, etc. Isso, para mim, é o mais grave de tudo. Isso é o ponto crucial. É aí que eles querem chegar. Implementar o Estado mínimo no Brasil. O Estado mínimo no Brasil deixa de garantir o bem-estar, deixa de ser obrigação do Estado garantir o bem-estar social. Retira tudo o que nós conseguimos na Carta Maior de 88. Depois de tanta luta, tanta discussão perante a sociedade, eu acompanhei a Assembleia Nacional Constituinte e todas as propostas voltadas para a inclusão na Carta Maior, na Carta Magna, e presenciei qual foi toda a luta dos parlamentares comprometidos com o povo para incluir todas essas conquistas, todos esses direitos, sob a batuta do grande Ulisses Guimarães. É uma pena que isso agora será retirado, todas as conquistas, com a promulgação da PEC, com a aprovação da PEC 3220. Então, eu quero alertar a vocês e toda a sociedade, nesse momento aqui, a todos os trabalhadores e ao povo em geral, todos os cidadãos, que essa questão não é só servidor, não é a precarização do serviço público, precarização da relação contratual dos servidores com os municípios, estados e União. É um negócio muito maior, é a precarização do bem-estar social. Eu fico disposto aqui para responder perguntas a respeito dessa matéria, mas eu passo a resposta lá do que o William me arguiu sobre a questão do contrato por prazo determinado. O contrato por prazo determinado, ele já existia em algumas hipóteses. Vocês lembram, né, de contratar 6 meses, mais 6 meses, 2 anos, mais 2 anos, etc. Só que em condições muito excepcionais, né? Calamidade pública, etc, etc. Agora pode contratar de qualquer jeito. Não precisa ser um momento específico e nem ter um fato específico para contratar por prazo determinado. Pode contratar a qualquer momento. A prefeitura pode simplesmente... o prefeito entra um novo prefeito, quer colocar os apaniguados dele e contrata o pessoal por prazo determinado sem concurso público, com mero processo de seleção. Isso é a precarização. É um dos tópicos, dos 5 tópicos, para precarizar o serviço público. A pessoa passa a trabalhar, ainda não foi, não concluiu de quanto será esse tempo, mas do jeito que está, pode ser por 6 meses, 1 ano, 2 anos, ou 4 anos, durante um mandato, por exemplo, de um prefeito. Pode ser assim, porque vai depender de lei municipal, lei estadual e lei federal. Então, pode-se contratar. O pessoal entra um prefeito, quer colocar os cabos eleitorais dele, os apaniguados, entra lá e contrata por tempo determinado. Né? Evidentemente que esse pessoal não terá estabilidade, mas não é esse o objetivo deles, é colocar os apaniguados. Então, é um absurdo, né? É um absurdo. A pessoa sabe
quanto tempo vai entrar, quanto tempo, aliás, vai ficar na prefeitura, no serviço público, qual o compromisso que esse pessoal tem de crescimento, de evolução intelectual, profissional. Qual o compromisso que essa pessoa tem com o povo, com o serviço público? Se ele sabe que ele vai ficar 2 anos, se ele sabe que ele vai ficar 4 anos, com essa segurança que ele tem, né? Então, é o projeto de precarização. Nada mais, nada menos. Eu concordo. O Donizete pode até falar melhor, porque todo cidadão que adentra a vida pública, a vida do funcionalismo, né, ele tem um compromisso com a fé pública. Ele assume esse compromisso e a fé pública exige a disciplina, o respeito, o compromisso, quer dizer, questões aí que vão muito além dessa rotatividade, né? Eu até fiz uma menção no programa passado para o presidente Fábio Pimentel sobre isso. Quer dizer, o funcionalismo entra na mesma tábua da iniciativa privada, então a gente pode incorrer ao risco de ser, por exemplo, ter profissionais como no setor do comércio, entra na chamada rotatividade. Quanto maior a rotatividade, mais precarizado é o trabalho. É o trabalho laboral e é o pacote de benefícios que vem atrelado, né? Ô, Donizete, eu quero te fazer 2 perguntas. Uma, em cima do que o doutor aí colocou, até no documento que o sindicato produziu, a entidade se posicionou preocupada com a questão do aparelhamento da máquina, né? Ou seja, o fisiologismo vai ganhar força e os prejuízos disso tudo. E a outra pergunta, também no mesmo documento, vocês colocaram assim, os perigos para os atuais servidores, que tem a questão da desnecessidade do trânsito em julgado, né, para a perda, até o doutor pode também se posicionar sobre isso, para a perda do cargo de proventos efetivos. Quer dizer, desempenho em plano de carreira, a foice politiqueira passou o rastelo e vai acabar com tudo isso, né? Quer dizer... A gente vai ficar, na verdade, William, à mercê do patrão. Ponto. É que nem o doutor Luiz Gonzaga, ele acabou de colocar. Aqui em Santos mesmo, o que aconteceu numa época? Foi colocado um monte de pessoas que foram da extinta Uzi Minas dentro da prefeitura para assumir cargos de secretaria e de chefia. Esses servidores ficaram 8 anos, servidores não, essas pessoas ficaram 8 anos junto com o governo, sem tirarem férias, prejudicando trabalhadores, e quando saíram, teve que lesar o cofre público. Uhum. Lesar o cofre público, levando toda a arrecadação do município. Porque tu imagine só, 8 anos uma pessoa sem tirar férias. 8 anos tem que pagar tudo de uma vez para esse pessoal. Então, quer dizer, nós chegamos numa época que nós não tinha nem o vale alimentação para receber, porque tinha que pagar esse pessoal. O doutor, ele colocou aí muito bem essa questão também dessa PEC 37, né? E que eu vejo esse absurdo todo. Aí eu vou falar uma coisa, o governo, ele tenta passar a ideia para a sociedade que ele está tentando prezar pelas contas públicas, aumentando a produtividade do setor público, mas não podemos esquecer, pessoal, que grande parte do serviço público prestado à sociedade tem um servidor na ponta. Sem dúvida. Não tem outro. O movimento da equipe do Bolsonaro, ele sugere uma diminuição do Estado em prol dos interesses privados. Né, doutor? É bem isso que a gente está vendo, né? As mudanças propostas aí, foi o que o doutor acabou de falar, ela não envolve problemas estruturais e mantém intactos os privilégios de juízes, militares e procuradores, né? Isso aqui é um absurdo.
né? Qual é o objetivo estratégico do Bolsonaro? É substituir concursado por organizações sociais e aí aparelhar o Estado, né? Isso que eles que estão fazendo em médio e longo prazo. Aí, em 5, 10 anos, entendeu? Essas OS aí, ela vai estar impregnada no serviço público, né? E posso até dizer mais, ó. O que eles estão fazendo com essa PEC, seja para os atuais servidores, ou seja para os futuros, né? Você abre margem para os interesses do governo de plantão e se sobrepõe aos interesses dos cidadãos. Isso é um absurdo. A população ela tem que se movimentar contra esse movimento do Bolsonaro. Vou falar do Bolsonaro. Eu tô aqui, eu estava prestando atenção no que o doutor estava falando. Eu lembrei dos judeus na época dos nazistas, né? O quanto que eles sofreram. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai ter uma população empobrecida, pobre e com a perda do direito da fala. Hoje, eu não sei se vocês acompanharam, teve uma jogadora de vôlei que ela foi punida, está sendo caçada dos jogos, não podendo jogar porque ela falou fora Bolsonaro. A gente está aqui falando só para fazer o registro, né, Donizete? A Carol Solberg. Uma jogadora de vôlei de praia, né? Ela, ao final de uma etapa de um circuito do campeonato, acho que nacional, se não me falha a memória, ela foi fazer um comentário, pegou o microfone e mandou bala. Fora Bolsonaro, e ela foi rechaçada veementemente pela Confederação Brasileira de Vôlei, a mesma confederação que permitiu que 3 jogadores da seleção masculina fizesse o 17 com o dedo. Isso. Tá certo? Então, assim, 2 pesos e 2 medidas. Por quê? Porque eles recebem vultos valores, né, da parceria da confederação com o Banco do Brasil, que a gente sabe que é um banco estatal. Olha, o direito à fala é democrático para todos os lados, de um lado e do outro, né? É isso. A gente não pode quebrar. Você tem razão, viu, Donizete? E a Carol Solberg corre no DNA a pulsação, né? É a filha da jogadora Isabel, né? Por isso que eu acrescento. Se a gente deixar esse governo fazer o que ele quer, a gente vai perder o direito de falar, o direito de se expressar, que é garantido na Constituição Federal. Sem dúvida. O direito de pensamento livre, entendeu? Hoje em dia, se você perceber, algumas plataformas elas já estão bloqueando aquilo que você fala. Automaticamente, eu fui censurado porque eu compartilhei a live do servidor e me censuraram dentro da plataforma do site da prefeitura, né? Então, a gente tem que lutar contra todo esse tipo de coisa. Olha, antes de passar a palavra para o doutor, tá? Eu quero dizer o seguinte, esse nosso programa aqui, o Sindes TV, ele é gravado, vai estar disponível nas plataformas, no Face, no Instagram, né? No YouTube e no site www.sindeste.com.br. Obviamente que esse programa vai chegar para todo mundo. Compartilhem, viu? Você, servidor, servidora da ativa, aposentados, compartilhem. Isso aqui, esse programa é mais uma tribuna livre e democrática da entidade, onde a gente pode aqui nos posicionar acerca das questões que nos incomodam. E essa questão é muito séria mesmo. Tá? Tanto o presidente Fábio Pimentel quanto agora o secretário-geral Donizete e o nosso assessor jurídico, o brilhante advogado Dr. Luiz Gonzaga, estão aqui muito preocupados. Então, se eles estão preocupados, que estão na linha de frente, né, da representação, quer dizer, nós, servidores e servidoras, temos que ajudar na mobilização. O que nós não podemos aceitar é o cerceamento. O cerceamento, não. Isso é crime. Isso até digo que é lesa pátria. Cerceamento, não. Aqui, não. E outro mais, a gente continua com o mesmo pensamento acerca do poder público.
Faremos as lives do servidor, falaremos com todos os candidatos, exceto do governo, que é aquilo que nós não queremos para o futuro da cidade. Ponto. Doutor, a palavra é sua, desculpa o desabafo. Justamente, o processo de precarização passa, inclusive, pelo pessoal pelos atuais servidores, não é? O pessoal não escapa dessa, não. Eu vejo muitos atuais servidores achando que isso implica só para os novos. Mas não, vai prejudicar os atuais também. Haja vista a proibição de incorporação de salário de substituição. E outro, você veja só, tem um negócio que está passando desapercebido por todos, que foi a inclusão no artigo, também no artigo, me parece que 37, deixa eu ver, se o 37, 23º, pela Constituição Federal atual, é proibido a redutibilidade salarial, certo? Certo. Você pode reduzir o horário, a jornada de trabalho, mas nunca pode reduzir o salário. Agora, como é que os caras colocaram a proposta? É vedada a redução de jornada sem a correspondente redução de remuneração. Entendeu a jogada? Entendi. Ele coloca ali, não pode reduzir mais sem reduzir a remuneração. Ou seja, passou a ser permitida a remuneração, a redução da remuneração. Isso não é só para servidores públicos, não. É para empregados públicos também, como Sabesp, Cetesb. Não adianta o pessoal pensar que é só o servidor público estatutário, todos os outros serão prejudicados. E nada impede, por exemplo, desse pessoal daqui a pouco começar a reduzir jornada de trabalho com a redução da jornada, com a redução da remuneração, para praticamente inviabilizar a vida do servidor público atual, para colocar os servidores por prazo determinado ou indeterminado sem garantia de emprego. Entendeu? E outra coisa, na questão da estabilidade, o servidor atual também não escapa. Não escapa, ele vai ser prejudicado, porque a seguir, essa emenda complementar constitucional, ela virá em 2 a 3 etapas. A etapa seguinte é estabelecer o processo para avaliação de desempenho. Tá? A seguir virá isso. Pode dar uma olhada direitinho na PEC, que também está passando desapercebido, que isso aí será instituído. Então, será instituído pelo governo federal e as diretrizes acompanhadas pelos governos estaduais e municipais. E não é aquela questão de pode ter ou não ter avaliação de desempenho. Terá sim, vai ser obrigatório ter avaliação de desempenho. De tanto em tanto tempo que será estabelecido nessa lei complementar. E com isso, meus amigos, acaba-se o PAD, que é o processo de avaliação, processo de avaliação que nós temos administrativo, né, e que nós acompanhamos hoje servidores, no qual eles têm direito à ampla defesa e ao contraditório. O processo de avaliação e desempenho, ele não tem contraditório. É subjetivo. A chefia não gosta de você, te avalia mal, pronto, acabou-se. Acabou-se. Acabou-se que era doce. É rua. Não tem o princípio de contraditório.
É como não tem no processo atual no estágio probatório. Também não tem direito a contraditório. O pessoal avalia como se desperdiça material, se é simpático, se é antipático, se tem um nariz grande, se tem um nariz pequeno, etc, etc. E, no final, elimina a pessoa. Isso vai ser obrigatório. Nós estamos, na realidade, dando uma carta branca, um cheque em branco para o governo federal, que, aprovando a emenda complementar, já está previsto nela, na PEC, a vinda da emenda complementar, que vai estipular quais são os critérios de avaliação de desempenho e de quanto em quanto tempo será feito. Essa avaliação de desempenho, ela pode servir como um instrumento para eliminar cara que não é puxa-saco, entendeu? Para eliminar cara que faz o serviço dele bem feito, né? E não mal feito. Por exemplo, se um cara vai contra, tipo lá aquele guarda municipal que multou aquele desembargador, ele pode, de repente, aquilo servir como uma avaliação ruim para ele, no final, porque ela é subjetiva. O cara não vai constar por que está avaliando mal o cara. Ele vai simplesmente falar que ele não faz o serviço dele bem feito. Entendeu? Lembra daquele cara que multou o Bolsonaro quando ele era deputado lá em Angra dos Reis, que perdeu o cargo? Ele perdeu o cargo só, mas não perdeu o emprego, né? Porque tinha dificuldade. Agora, numa próxima, alguém vai indicar, você avalia mal o cara e foi para a rua. Então, essa é a questão. Por exemplo, numa escola, companheiros, citando um exemplo apenas, se for a prefeitura fazer um projeto de avaliação do desempenho das escolas municipais, estabelecer um critério de avaliação, de repente, uma escola é mal avaliada, pode ter um professor lá, que é um professor exemplar, extremamente cumpridor dos deveres dele, e ele pode ser empurrado no bojo da escola mal avaliada, e ele será mal avaliado. Se a escola não cumprir as diretrizes traçadas pelo governo municipal. Então, vocês vejam só como é que uma coisa puxa a outra. O fundo da questão é pior do que a gente imagina. Nós temos de nos lembrar sempre, 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 sempre que a estabilidade do servidor público, ela não pertence só ao servidor. Ela pertence ao povo. É justamente para prestar um bom serviço ao povo que foi concedida a estabilidade ao servidor público. É justamente que ele possa cumprir a obrigação dele contra quem quer que seja, contra os mais pobres, os mais fracos, contra os mais fortes, sem sofrer represália no emprego, sem perder o emprego. A Constituição Federal, a estabilidade do servidor público, foi constitucionalizada em 1934, justamente que não havia antes, era uma baderna, era uma bagunça. Todo governo, todo prefeito, todo governador, todo presidente mudava seus servidores. Então foi criada em 1934, justamente, a Constituição de 1934, justamente para que o servidor pudesse crescer profissionalmente, ter a garantia sua de emprego para agir conforme fosse necessário, de acordo com a lei. E é isso que nós estamos jogando fora, quase 100 anos depois. Então, o fundo da questão é que nos abala, é que nos deve deixar revoltados, né? E radicalizados, porque eles estão radicalizando. A questão deles é justamente essa, tornar o servidor público um semi-trabalhador, um trabalhador de segunda categoria. Um escravo do...
trabalhador de segunda categoria, que eles podem, vai ser tratado a bancu. Qualquer probleminha é demitido e é substituído por pessoas com outro tipo de contratação. Vocês vejam só agora essa questão aí da assessoria, né? do vínculo de assessoria. Isso vai servir para quê? Para nenhum servidor, por mais técnico que seja, almejar conseguir aquele cargo. Ele vai ser cotidianamente esses cargos ocupados por apaniguados do senhor prefeito, do senhor governador, do senhor presidente da República. Não é verdade? É para isso que esse cargo de assessoramento, esse tipo de vinculação de assessoramento, técnico de assessoramento, foi criado. É para isso. De repente, você pode ter um chefe de procuradoria, um técnico que vem de fora. Né? Uma pessoa que vem de fora. Você pode ter um chefe de um pronto-socorro que não seja servidor público. Né? Então, são essas. O negócio é muito profundo, extremamente profundo, para a gente tratar num prazo tão curto como esse. Entendeu? A gente tenta ser... doutor. Eu só quero dizer o seguinte, que isso vai prejudicar toda a população, não só todos os trabalhadores, como toda a população. Esse projeto é co-irmã do projeto de previdência social, da reforma da previdência social e trabalhista. É para ligar direitos mesmo. Doutor, veja só, é importante salientar aqui que esse assunto não vai se encerrar aqui mesmo. Você tem toda a razão, porque a gente fez o primeiro Sindesc TV, isso é bom reforçar para a categoria, fizemos com o presidente, agora estamos fazendo com vocês, usaremos todas as nossas plataformas, né, digitais, a live do servidor, né, outros canais para a gente poder se posicionar a respeito. A gente vai se posicionar com a categoria dentro das questões de protocolo que incidem aí por conta da pandemia. Enfim, esse assunto, né, o presidente, né, doutor e Donizete, ainda tem, o presidente deve estar pensando em mim, ainda tem pano para manga, muito pano para manga, eu não tenho dúvida disso. Mas eu quero dizer o seguinte, a gente está com o horário aqui, o Donizete, pode falar, você quer fazer um adendo? Não, eu só queria lembrar, dentro disso que o doutor Gonzaga acabou de falar, da redução salarial, isso já aconteceu na iniciativa privada, né? Com essa história da pandemia, trabalhadores que ganhavam aí R$ 1.500, R$ 2.000, teve seu salário reduzido em 50%, né? Por 2 meses, prorrogado por mais 2, agora foi prorrogado até dezembro, né? E é isso que o governo tentou fazer com o servidor público e não conseguiu. Por quê? Porque teve uma liminar, parece que foi do Supremo, aí o doutor pode me corrigir, que não deixou diminuir o salário dos trabalhadores públicos, dos servidores públicos. Como eles não conseguiram, agora vieram com essa PEC, né, para enfiar isso a goela abaixo. É bom a gente lembrar disso. E outra coisa, dito pelo próprio governo, esse pessoal, na sua grande maioria, servidor público, que está trabalhando hoje em home office, desde quando começou a pandemia, eles estão fazendo de tudo para poder manter esses trabalhadores em home office. Por quê? Porque deu certo para o governo economizou, a produtividade dos trabalhadores... Aumentou, porque o trabalhador está trabalhando em casa, não está sofrendo perseguição nem pressão. Então, o governo, é bom salientar e lembrar que foi ótimo, foi maravilhoso. Deixando esses trabalhadores em casa, a intenção com essa PEC já é aplicar a redução salarial em cima dos trabalhadores. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Bom, pessoal, a gente está com o horário aqui apertado. Quero agradecer, Donizete, tá, pela gentileza, ao doutor também, ao doutor Luiz Gonzaga, mas vou
pedir que nós encerremos aqui este grande, fabuloso debate pelo Sindeste TV com uma pergunta para cada um, né? 2 assuntos também fundamentais nessa fileira. Eu vou começar, doutor, contigo. Quais que são os impactos sofridos pelo IPREV? Porque a gente tem que olhar também a questão de futuro, né? Tem o pessoal da Ativa que paga a Previdência que vai ser aposentado. E os aposentados nesse cenário, servidores aposentados, quais serão os impactos, doutor, sofridos aí com o possível advento dessa PEC 32? As contratações futuras, elas não precisarão mais ter assistência de IPREV, nem do INSS, nem do Instituto de Previdência e nem de Saúde do município. As contratações futuras podem ser ligadas direto ao Sistema Geral de Saúde e Previdência Social, que é o INSS, tá? E o SUS, né? Então, o impacto é esse, vai secando a quantidade de funcionários ligados ao IPREV até o momento que não existe mais condições de manutenção. Aí vem uma outra lei extinguindo, né? Porque se deixa de ser obrigação do Estado a manutenção do município, a manutenção da saúde da saúde do bem-estar, eles simplesmente podem, daqui a um tempo, extinguir. Acho que falar que o IPREV tem que ser privatizado, que eles podem... Algumas prefeituras já tentaram fazer isso, substituir assistente social pelo assistência médica por plano de saúde. Então, a Constituição, ela é a linha mestra, não é verdade? Uhum. Ela é a carta maior. O que ela permite, o Estado, o que ela permite ser retirado, os estados e municípios também vão ser retirados. O impacto imediato do IPREV será isso, vai ser começar a definhar com a retirada com a diminuição da arrecadação, diminuição de arrecadação, porque se diminui jornada de trabalho e remuneração, evidentemente que diminui a arrecadação do IPREV, né? E vai assim, com a substituição de novas contratações, que hoje falta servidor para tudo quanto é lado. Faltam professores, faltam médicos, faltam dentistas, faltam tudo, falta pessoal de guarda, etc, etc. Então, falta para tudo quanto é lado. Então, o que vai acontecer? Eles vão ser, esses novos que virão, não vão ser ligados ao IPREV. E com isso, a instituição vai definhando até o momento que fica inviabilizado. E simplesmente se cria uma lei para extinguir ou terceirizar também. Esse é o grande problema. Sem dúvida, doutor, sem dúvida. Ô, Donizete, e aí na esteira dessa... É o efeito cascata, né? Sem dúvida, o efeito cascata que vai dinamitando tudo, né? Ô, Donizete, e nessa esteira aí, como que fica a representação dos servidores? A representação, digo, sindical, né? Que é onde você orbita com tanta competência e brilhantismo. Como que fica essa questão? William, a representação sindical, ela já está, hoje em dia que está no mundo sindical, já está na veia, né? A gente vai continuar lutando e brigando, representando os servidores, né? Com essa nova PEC aí, que ela vai entrar, a ideia é acabar com o servidor público. Mas antes deles conseguir isso, ele vai ter que aturar a gente enquanto sindicalista. Porque a gente vai brigar com todas as forças e com todas as armas. Muito bem, muito bem. Referente a isso. Não vamos ficar engolindo isso, não. E vale lembrar também, doutor Gonzaga, aqui eu vou falar também como cidadão brasileiro que sou, e eu tenho o direito de voz, de falar aquilo que eu quero e que penso, porque a Constituição me garante isso. Então, vale aqui lembrar que esse mesmo presidente que está aí hoje
que se aposentou com 33 anos de idade, quando ele jogou uma bomba dentro do alojamento do quartel e foi expulso, passou mais tantos anos como deputado federal e também se aposentou, e hoje, com as duas aposentadorias dele, ele ganha uma faixa de R$40 mil, fora o salário do presidente da República, né? Vale, a gente tem que lembrar isso também. E as rachadinhas, hein? Esqueça. Fora a questão das rachadinhas, né? E aí a gente vive à mercê de um Congresso corrupto, formado por deputados corruptos, que está pouco se lixando para a população brasileira. Né? Por quê? Porque tudo é acerto, tudo é esquema. A gente está cansado de ver isso aí. Toda hora nós temos noticiário dizendo isso, e nenhum deles é punido por nada. O único que é punido nesse país é a população brasileira. Eu tenho vergonha do presidente da República, eu tenho vergonha desse Congresso e desse Senado, do jeito que ele é hoje em dia, com essas pessoas que estão aí. Muito bem, muito bem. Bom, pessoal, quero agradecer, Donizete, imensamente, tá? Prazer ter você mais uma vez aqui comigo, né? Nós estamos juntos nas lives, nós estamos juntos aqui no Cideste TV, enfim. É bacana compartilhar dessa amizade contigo, desse seu conhecimento, amplo, né? E te agradeço mesmo. Ao doutor Luiz Gonzaga, mais uma vez, obrigado, doutor. Olha, você vai ser convocado, né? Outras tantas vezes, para nós aqui debatermos questões que são importantes. Essa PEC precisa ser, como o senhor disse, amplamente, tem que ser assim, ela tem que ser dissecada de A a Z, de norte a sul, leste a oeste, até nós acharmos pontos de contrapontos no sentido de preservar os direitos dos servidores e das servidoras, né? Direitos consagrados, conquistados com muita luta. Então, eu quero agradecer aos dois. Quero que cada um deixe um recadinho aí final para a gente encerrar o nosso programa com chave de ouro. Eu gostaria primeiro de deixar um grande abraço a todo mundo, falar que é sempre um prazer imenso participar com vocês. Obrigado. E deixar claro, principalmente aquela preocupação minha inicial, que essa PEC ela não afeta só servidores. Eu tenho visto somente servidores se manifestarem, se reunirem, debaterem, se inconformarem, mas isso afeta todos os trabalhadores e todos os cidadãos em geral. Eu quero chamar a atenção aqui dos sindicatos que congregam empresas estatais, tipo o Sindicato dos Urbanitários de Santos, para que agreguem nessa luta, porque o problema é de todos. Eles vão ser afetados imensamente também. Né? Não creio que vão escapar ilesos. Nesse momento, eles virarão servidor público. Aliás, empregado público, né? Porque eles são funcionários de estatais, seletistas, mas são empregados públicos. E essa PEC vai afetar muito eles, toda a sociedade em geral. Então, a minha maior preocupação, William e Donizete, é que eu só tenho visto servidores municipais, estaduais, federais demonstrarem inconformismo. Mas essa PEC vai abalar toda a sociedade e todo o serviço público. Um abraço a todos, muito forte. Donizete? William, a gente tem que realmente se movimentar no ditado popular, levantar da cadeira e ir para cima. Porque isso hoje, de imediato, não pode ter reflexo nenhuma na minha vida, que eu já estou com 30 anos de serviço público. Mas vai fazer uma enorme diferença na vida dos meus netos e dos meus filhos. Porque o atendimento precarizado que vai ter o serviço público daqui para frente vai prejudicar toda a população brasileira. Então, o engajamento dessa luta, ela não tem que partir só do servidor público, tem que partir de toda a população, de toda a organização.
Isso é o que eu deixo para as pessoas aí como pensamento do dia de hoje. Muito bem, muito bem. Então, mais uma vez, eu quero aqui agradecê-los pela participação, agradecer também ao servidor, à servidora que sempre nos prestigia, né, em nossos programas, seja aqui no Sindesc TV, na live do servidor, ou na palavra do presidente, né, que também já virou aí uma mania da categoria, que sempre acompanha o que o presidente tem para falar, o presidente Fábio Pimentel, enfim. Quero aqui agradecer a todos pelo prestígio, pela companhia. Este programa vai estar postado nos nossos canais, uma vez mais eu digo, no Face, no Instagram, no YouTube, no site. Vocês podem assistir, deixar seus comentários para a gente, depois, os companheiros da diretoria, assessoria, enfim, o doutor Luiz Gonzaga fazer aquele feedback bacana, né, para a gente aí fazer uma repercussão em cima do que foi postado. E compartilhem o vídeo com todos os seus amigos, parentes, familiares, enfim, como o doutor colocou, não só do funcionalismo público, mas de empresas, enfim, porque essa PEC prejudica toda a classe trabalhadora, em suma, essa é a grande questão. Então, um abraço para todo mundo, até a próxima, hein? Tchau!